Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Sam, o seu professor aqui no canal do YouTube da Unity International. Hoje você vai aprender como funcionam os mecanismos principais do inglês, vai aprender como fazer frases de forma natural, sem memorização, e vai aprender como utilizar qualquer verbo para se comunicar em inglês. É isso mesmo, o objetivo aqui é que você entenda como o inglês funciona e consiga usá-lo para se comunicar da melhor forma para você. A palavra aqui é autonomia, sem aquele monte de frase memorizada. Então você tá pronto? Eu tenho uma pergunta para você. Are you ready to line it up? So let's get started! Vamos começar. Então nós vamos começar falando sobre algo simples, mas importantíssimo para você que quer desenvolver o seu inglês. Nós vamos começar falando sobre a estrutura SVC. Que estrutura é essa? Essa estrutura é o princípio básico para qualquer coisa que você for construir, qualquer frase que você for fazer em inglês. Essa estrutura fala que toda a frase que eu for fazer em inglês, ela vai ter um sujeito, ela vai ter um verbo e um complemento. Como assim, Sam? Vamos usar o seguinte exemplo. Em português, a gente diz o seguinte: eu falo português, eu falo inglês. Vamos colocar aqui. Você fala inglês, nós falamos inglês. Então aqui, ó, tá bem claro o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo, falo, e eu tenho um complemento, que é o inglês, de acordo com a estrutura SVC, tá vendo? Você, sujeito, fala, verbo, inglês, complemento. Mesma coisa aqui embaixo. Se eu tirar de todas essas frases que eu coloquei aqui o sujeito, olha que interessante. Eu consigo entender quem fala, certo? Falo, fala, falamos. Então dá para saber que aqui é eu, aqui eu preciso analisar o contexto, mas dá para saber que é você, de acordo com o contexto, e falamos também, porque eu ocultei, eu escondi o sujeito. Isso não acontece em inglês, exceto para alguns casos muito específicos que a gente vai falar no final da aula, tá bom? Então, a regra do sujeito, verbo, complemento é muito importante, tá bom? Porque ela fala que uma frase como essa aqui, ó, está calor, do ponto de vista estrutural não existe em inglês, porque está. Mas quem está? Calor. Então nós vamos discutir e aprender como estruturar frases respeitando isso, porque essa é a primeira razão pela qual as pessoas aprendem inglês no Brasil, vão para o exterior e não conseguem se comunicar. Agora vamos fazer como ponto de partida o mesmo exercício que a gente fez lá em cima, para o português. You speak English and we speak English. Então aqui, ó, I speak English, you speak English, we speak English. Olha que interessante aqui. Se eu tirar o sujeito da frente aqui, eu literalmente não vou conseguir entender quem que fala. Speak, 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 ok? Porque eu preciso respeitar essa ordem, essa estrutura principal, fundamental do sujeito, verbo, complemento, ok? Então agora que a gente falou dessa estrutura, nós vamos deixar ela sempre aqui para ficar claro, para nós lembrarmos, tá bom? Que é uma estrutura importante para nossas frases em inglês. E aí nós vamos partir para falar um pouquinho sobre frases, como eu vou construí-las e como elas funcionam, tá bom? E para começar fazendo isso, nós vamos passar por um geralzão de como as frases vão funcionar, geralmente em inglês. E para fazer isso, a gente vai começar falando sobre como funcionam os mecanismos do inglês. Então, quais são os mecanismos do inglês que eu vou usar? Eu tenho dois mecanismos no idioma. De forma simples e prática, eu tenho dois mecanismos que eu sempre vou usar no inglês. Um mecanismo é um mecanismo de inversão, e eu já vou explicar como ele funciona, e o outro mecanismo é o mecanismo do e does, ok? Então, por que é importante eu saber desses mecanismos? Porque eles falam de tudo que eu preciso para saber fazer uma frase em inglês. É exatamente isso. Para eu saber fazer uma frase em inglês, eu preciso só entender esses dois mecanismos, o mecanismo de inversão e o mecanismo do e does. Agora, para nós continuarmos, eu vou deixar o do e does aqui na lateral e nós vamos partir e iniciar com o mecanismo de inversão. Nós vamos começar falando do mecanismo de inversão. Bom, dentro do mecanismo de inversão, a gente tem um grupo de verbos que sempre vai utilizar esse mecanismo. E o primeiro verbo desse grupo é o to be, que a gente estudou a vida inteira, mas talvez nunca conseguiu sintetizar o uso dele. Bom, o que representa para o to be ser membro desse grupo de mecanismo? Significa que eu vou usar sempre um jeito específico para transitar entre formas com o verbo to be. Isso no presente, no passado e no futuro. Então vamos lá, vamos começar com algumas frases, né?
E para fazer isso, nós vamos colocar aquela nossa lista de pronomes aqui. I, you, we, they, he, she, e aí eu tenho it para terminar. Quando a gente começa a estudar o verbo to be, pessoal, a gente aprende o verbo to be memorizado para cada um desses caras. Então, a gente aprende que para I é am, que para you é are. Antes de nós partirmos para a prática do verbo to be, eu gostaria que você aprendesse como o verbo to be funciona para cada um desses elementos. Então, verbo to be, o que ele é? Ele é um verbo que representa, expressa as ideias de ser e as ideias de estar. Como assim? Quer dizer que numa mesma frase que eu vou usar o to be do mesmo jeito, tá? Eu posso estar dizendo eu sou ou estou, você é ou está, nós somos ou estamos, eles são e assim por diante, tá? Então eu vou trabalhar com um verbo que ele tem dois significados. Agora, para eu entender esse significado, eu vou precisar entender o contexto. Então, vamos colocar aqui, ó, I, eu, we, nós. E aí nós vamos para... Oh, I'm sorry. That's you. You, você. There we go. E aí nós vamos para we, que significa nós. E aí they. E they aqui, ó. They significa eles ou elas, tá bom? Então, quando eu uso they, eu posso estar falando posso estar falando deles ou delas, tá? E aí nós temos he, que é ele, ok? E aí nós vamos para she, que é ela. E aí o it, eu vou colocar um asterisco aqui, porque já a gente vai falar em detalhes sobre ele. O it merece uma dedicação à parte, porque ele vai simplificar tudo que a gente acha de complicado no inglês, tá? Então, o to be é ser e estar, já entendemos essa parte. E ele tem duas formas principais. E essas são as duas formas principais dele, tá? Que são is e are, tá bom? Então, is e are, os dois vão seguir essa linha do to be, que é ser e estar. Então, o is e are podem significar ser e estar. Só que o is, ele é para tudo que é singular, tá bom? E é terceira pessoa, não sou eu, não é você, não somos nós, é ele ou ela, terceira pessoa, singular. E o are é para tudo aquilo que é plural. Ou seja, se é mais de um, se é mais de um, eu vou usar o are. Então, nessa lógica aqui, ó, vamos ver como é que a gente vai trabalhar o verbo to be. Então, eu tenho para I é eu, é singular, mas não é terceira pessoa. Então, como é que eu vou fazer? Aqui a gente tem a primeira exceção do verbo to be. Quando eu uso to be para I, eu uso ele como am. Então, para dizer eu sou ou estou, eu digo I am. E por que isso, Sam? Vamos colocar assim na cabeça. É porque I am special. Eu sou especial. Por isso, eu sempre vou usar para I, o to be, a forma do to be, am. E aí, you, a gente vai usar are. Agora, se a gente for olhar aqui, ó, olha que interessante. Are, aqui, é plural. E por que eu estou usando are para you, se you é você? Bom, nós usamos porque o you, ele pode ser você ou vocês. Como é que eu vou saber quando eu estou usando o que? Eu vou ter que olhar para a sentença que eu estou fazendo, tá bom? Então, se eu estou falando para uma pessoa, o you certamente vai ser você. Agora, se eu estou falando para mais de uma pessoa, eu vou entender no contexto que you é vocês. Por isso que eu uso are. Agora, nós. Nós é um ou mais de um? Nós é mais de um. Então, eu vou sempre usar o to be are, ok? Very good. Agora, they, eles ou elas, é mais de um? Yes, então eu vou usar are. He é o quê? Um, é ele. E é terceira pessoa, ó. Vou usar o is, ok? E she, também vou usar o is. A gente vai falar do it, como eu disse, mas o it é singular também, terceira pessoa, tá? Bom, agora que a gente já aprendeu como usar o verbo to be, não memorizou o que eu vou usar para cada um com os pronomes, vamos agora entender por que o to be é membro do grupo de inversão e por que é muito importante você entender o mecanismo de inversão. Vou colocar essa lista de pronomes aqui para baixo, a gente vai resgatar ela depois, tá bom? Então vamos deixar ela no canto aqui, mas vamos falar do to be. Então agora a gente já entendeu que se eu quiser usar o to be, eu tenho singular e plural is, are, e eu tenho as exceções para a exceção para I, ok? Então vamos para as frases básicas que a gente constrói já, né? You are. Quando eu coloco you are, eu posso estar dizendo você é ou você está, certo?
Se estou falando de um contexto para mais de uma pessoa, eu posso estar dizendo vocês são ou estão, ok? Agora, o interessante aqui é o seguinte, ó. Toda frase que eu vou construir, ela vai começar com um sujeito. Alguém que vai fazer a ação daquela frase. Alguém ou algo. E aí eu tenho are, nesse caso, que é o verbo. Então, sentença básica que a gente sempre aprende. You are from Brazil. Então aqui, ó, you are from Brazil. From significa aqui de, do, da, ele quer expressar a origem. Guarde o from como uma palavrinha que eu uso para expressar origem. E aí, you are. Você é from Brazil, ok? Origem, Brazil. Você que traduz aí. Então, you are from Brazil. Olha que interessante. Eu tenho um sujeito, um verbo em complemento nessa frase? Eu tenho. You é o sujeito, are o verbo e from Brazil serve como complemento nessa frase que eu estou construindo, ok? Agora, por que que o to be é membro do grupo de inversão? Vamos falar sobre isso agora. O to be é membro do grupo de inversão porque quando eu tenho uma frase como essa, com o to be, ó, to be tá aqui, o verbo da frase é o to be. E eu preciso fazer uma pergunta, eu vou inverter a posição do verbo em relação ao sujeito. Ou seja, eu vou colocar o verbo antes do sujeito. E fica assim, ó. Are you from Brazil? Are you from Brazil? Mas, Sam, eu vou fazer isso toda vez que eu for fazer uma frase com um verbo do grupo de inversão, ou to be nesse caso? Sim, sempre que eu tiver o to be. Um outro exemplo. She is from the United States. So, she's from the United States. Ela é dos Estados Unidos. Então, aqui, ó, she is the subject. É o sujeito. Is é from the United States. Então, estou falando a origem dela. She's from the United States. Ela é dos Estados Unidos. Agora, me ajuda aqui. O sujeito é she, certo? O verbo, qual que é? Aqui, ó. Is. Então, se o verbo aqui é is, também é o to be, membro do grupo de inversão. Então, para transformar isso em uma pergunta aqui que eu vou fazer, is she from the United States? So, is she from the United States? E aí eu tenho uma pergunta. Tá vendo esse mecanismo de colocar o verbo antes do sujeito? É simples, não é? Mas é um dos mecanismos mais importantes do inglês. A gente tá usando aqui com to be, que é básico e tal. Talvez você já tenha tá careca de estudar o que é o verbo to be, mas esse mecanismo você vai usar lá na frente com gramática de nível avançado, ou seja, se você não entende o que está fazendo, só repete, você vai ter dificuldade. Muita gente diz, what's your name? As pessoas sabem repetir, mas não sabem por que estão falando, e a gente vai, com isso, você vai aprender como funciona e vai saber estruturar suas frases, ok? Very good. Então, a gente viu até agora que o to be é membro desse grupo de inversão. Então, todas as vezes que eu for usar o verbo to be, ok? Numa frase, e ele estiver como verbo aqui, tá? E verbo principal, o que é verbo principal? É o verbo que vem logo depois do sujeito, ou seja, tá logo depois do sujeito da frase, eu vou poder usar o mecanismo de inversão. Ou seja, quando eu for estudar o passado do verbo to be, lá no nível intermediário, nível avançado, não importa, para particípio, the present perfect, qualquer tipo de estrutura, eu vou precisar ficar pensando na gramática? Não, porque eu já sei que o to be, ele literalmente é membro do grupo de inversão, ok? Então, o to be é o único membro do grupo de inversão? Não, o to be não é o único membro do grupo de inversão e nós vamos ver outros membros do grupo de inversão, ok? Vamos colocar aqui esse exercício do to be embaixo. Então, ó, aqui a gente já viu esse primeiro cara aqui do grupo de inversão, que é o verbo to be, ok? Então, o to be já é membro do grupo de inversão e a gente já sabe como usar ele, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre mais um membro do grupo de inversão, só para a gente entender melhor o mecanismo dele, tá? E o próximo é o will. A palavrinha will, quem já estudou sabe que eu uso para falar de futuro, tá? Então vamos usar o will para falar de futuro. Agora, continuando, eu vou usar para falar de futuro sabendo que o will é membro do grupo de inversão, tá bom? Então como é que eu vou estruturar uma frase com o will, tá bom? Então, o will, vamos usar um exemplo aqui, ok? They will study. Então, they will study, ok, tomorrow. They will study tomorrow. Eles estudarão amanhã. Frase simples. Aqui o will, qual que é o verbo que está logo depois do sujeito? O verbo principal. É o will. Então, nessa frase aqui, ó, já sei que eu vou usar o quê? Eu vou usar o mecanismo de inversão.
ok? Então, se eu quiser transformar isso em uma pergunta, o que eu vou fazer? Will they study tomorrow? Will they study tomorrow? E aí eu tenho uma pergunta mais uma vez. Precisei aprender de novo um monte de gramática? Não, porque eu já entendi o mecanismo de inversão. Agora que você entendeu o mecanismo de inversão, todos os outros membros do grupo de inversão vão ser uma questão de adaptação do mecanismo e não ver aquele monte de gramática outra vez. Vai mudar alguma coisa se eu trabalhar no passado? Não. Se for membro do grupo de inversão, não. Ou seja, o que você está aprendendo agora você vai usar para o resto da sua vida com o inglês, ok? Agora, uma pergunta que talvez nós tenhamos é a seguinte, tá? Já aprendi a fazer sentença afirmativa e interrogativa. Como é que eu vou aprender a fazer uma sentença negativa? A sentença negativa é o seguinte, para todas as frases que eu for fazer em inglês, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para a frase, vou identificar o sujeito, o verbo e o complemento e sempre vou colocar a palavrinha not depois do verbo. Então, precisei negativar uma frase em inglês, eu vou achar a palavra not, ó, como ela está aqui, e eu vou colocar o not depois do verbo da frase, depois do verbo, ok? Então, vamos ver aqui, vamos pegar primeiro esse ciclo de exercícios que a gente fez aqui, depois a gente volta pro will. Então, aqui, you are from Brazil. O que eu estou dizendo aqui? Você é do Brasil. Agora, como é que eu negativo? Cadê o sujeito? Cadê o verbo dessa frase? Desculpa. You, sujeito, are, verbo. Então, not vai depois do verbo. Então, aqui, para negativar, fica assim. You are not from Brazil. You are not from Brazil. Muitos de nós já usamos a forma contraída do not, certo? Para poder fazer as frases e às vezes nem sabemos por que o not está ali, por que ele não está antes, tá? Então, aren't é a forma contraída, é a junção, tá? Do are com o not. Então, juntei o are com o not, fiz aren't, ok? E aqui também, ó, o are e o not tá depois. Então, vamos praticar? You are not from Brazil. You aren't from Brazil. Aí, olha, o mesmo aqui. She é o sujeito, is é o verbo. Onde é que eu vou colocar o not? Logo depois dele. Então, you are not from the United States. E negativei a minha frase. Então, dois mecanismos importantíssimos que você aprendeu aqui. Número 1, o mecanismo de inversão, que a gente já entendeu que o to be é membro desse grupo e o will também, tá bom? E o segundo é o mecanismo para negativar frases. Para negativar frases em inglês, eu acho o verbo principal da frase, ou seja, aquele que está logo depois do sujeito, e simplesmente coloco o not depois dele. Para terminar, nós vamos passar então para a negativação dessa frase que é um pouquinho mais interessante, que é they will study tomorrow, ok? Como é que eu vou negativar? Verbo principal, aqui no caso é will. Então eu vou colocar o not onde? Logo depois. You will not, they will not study tomorrow. Para o caso de will, a gente tem uma forma contraída dele, que é essa aqui, ó, won't. Won't é a mistura do will com not, tá bom? Então, they won't study tomorrow. Vamos repetir? They won't. Não pode ficar com som de A, won't, ok? Won't. They won't study tomorrow. Let's go again. Com as três frases aqui do will, primeira negativa, forma extensa, depois abreviada e interrogativa. They will not study tomorrow. They will not study tomorrow. Depois, they won't study tomorrow. They won't study tomorrow. E aqui, will they study tomorrow? Will they study tomorrow? Então aqui, olha, esses são os dois mecanismos principais da aula de hoje, tá bom? Por que a gente está falando de mecanismo? Porque 70% das estruturas mais importantes que eu vou usar para expressar ideia no inglês vão usar o mecanismo de inversão. Ou seja, é uma coisa que eu aprendo hoje para usar sempre, certo? É assim que o nativo leva
um pouco da estrutura em mente, diferente do que a gente faz no Brasil, que é aprender português, aprender a falar português com palavras em inglês. Assim não funciona, não dá. Nós vamos continuar falando desse tema aqui que é polêmico, mas comenta aqui. Eu quero saber o que você achou desses mecanismos, dessa versão simplificada de como trabalhar a gramática do inglês. Comenta aqui e me fala se você tem alguma dúvida com relação ao uso de algum verbo específico. Nós vamos continuar esse tópico que é importante, mas eu volto depois, tá bom? Então faça suas anotações e se prepare para praticar. Comenta aqui e eu vejo você no próximo. Bye, bye!